Olá, amigos do canal Adminautas, professor Silvio aqui falando. Nós estamos aqui retomando nossos trabalhos, inclusive com um novo projeto. Esse projeto vai ser bem legal. O nome é Gestão em Pílulas. Qual é o grande objetivo desse projeto? É a gente ter a oportunidade de levar conhecimentos na área de gestão para empresários, empreendedores, para estudantes de cursos de gestão, seja ele qual for, enfim, pessoas que estão interessadas em navegar melhor nesse mundo da gestão de empresas, da gestão de negócios. E nessa nova etapa com Gestão em Pílulas, nós vamos começar com um tema que envolve análise de ambiente de negócios. E aí, vocês podem já fazer essa analogia. A gente trouxe lá um tema, a gente falou o seguinte: pastel. O que é que pastel tem a ver com análise de ambiente de negócios? Ao final desse encontro, a gente vai perceber que tem tudo a ver, tá bom, meus queridos? Mas olha só, primeiro vamos começar dizendo o seguinte: para que a gente fazer análise de ambiente de negócios, análise de cenários? Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Será que alguém de vocês já foi surpreendido, depois de fazer aquela bela obra de arte, ver que faltou papel no banheiro? Rapaz, já aconteceu comigo, não foi bom não. Desde então eu passei a me preocupar mais em monitorar antes da vontade chegar. Pois é para isso que vai servir a nossa análise de ambiente organizacional, análise de ambiente de negócios. Porque se você não se preocupa com isso, meu querido, eu posso dizer uma coisa a vocês: você vai ser surpreendido e vai acabar entrando pelo cano em algum momento. Nós não vamos permitir que isso aconteça e hoje nós vamos falar como se prevenir de situações como essa. Bom, aí é que tá. De que modo o pastel vai ter a ver com análise de ambiente organizacional, análise de ambiente de negócios? Bom, tudo começou com uma tal de PEST. PEST? Meu Deus do céu. Bom, PEST é um acrônimo, e é um acrônimo fácil de qualquer nordestino lembrar, porque a gente tem um termo muito legal para isso: é cabra da peste. Então, toda vez que você quiser entender o que eu vou falar, lembra aí, cabra da peste. PEST. Bom, PEST é um acrônimo que traz as iniciais P de político, E de econômico, S de social e T de tecnológico. Na prática, quer dizer o seguinte: eu vou levar em conta esses fatores para poder eu fazer uma análise e nessa análise permitir eu fazer uma leitura de cenário, ok? No P de político, nós vamos levar em conta os fatores de natureza, como já diz, política e legislação. Por exemplo, um novo governo, quando chega, é uma mudança política. O Congresso, quando se reúne, é um evento que chama a atenção. Quando um acordo internacional é assinado, isso também eu preciso ver de que modo esses eventos eles vão gerar impacto no nosso mundo, no caso, no mundo de negócios no qual eu estou inserido. E aí eu preciso entender o seguinte, que nessa etapa do PEST, o político e o legislativo eles estão juntos, né? Então a gente chama de político legal. O segundo item, que é o econômico, é eu fazer uma leitura do ambiente econômico, ou seja, o que está acontecendo na economia. Eu vou me preocupar com coisas do tipo inflação, taxa de juros, vou me preocupar aí com taxa de câmbio, eu vou me preocupar com questões, com qualquer variação que vai acontecer na economia que pode incidir sobre o meu negócio. Por exemplo, se eu produzo pão, eu tenho uma padaria, e há um problema, uma crise lá na Argentina, e como a gente importa trigo de lá, de algum modo, essa crise na Argentina vai afetar a importação de trigo no Brasil, e essa importação de trigo que foi afetada implicará em um custo maior de aquisição dessa matéria-prima. Portanto, muito provavelmente, isso vai impactar no meu custo. Esse é um aspecto que eu não posso deixar de levar em conta. O fator S, que é de social, eu vou levar em consideração o seguinte: o que é que está acontecendo na sociedade? Como é que está organizada a família? Como é que está a questão de gênero? Como é que está a questão de mobilidade social? Como é que está a questão dos fluxos migratórios, pessoas que estão imigrando de um lugar para o outro, a questão do êxodo rural, que é a galera que sai do campo, vem para a cidade. Aqui em Ilhéus, por exemplo, a gente viu Ilhéus, não só Ilhéus, as cidades da região, a gente percebeu
que está acontecendo muito desde o problema da vassoura de bruxo, o pessoal sair do campo e vir para as periferias da cidade. E essa situação social impactou muito, não só nos negócios, mas na forma de vida das pessoas. E o último item, que é o T de tecnológico, nós precisamos perceber que eu vou levar em conta, a partir de agora, aspectos ligados à tecnologia. Um novo material que foi descoberto, inventado ou constituído, um equipamento novo que vai fazer com que o equipamento que eu tenho fique deficitário e se torne obsoleto, um novo equipamento que vai reduzir o custo de produção, meu concorrente já tem, ou então eu voltei antes dele, passaria a ter um diferencial competitivo, uma nova fonte de energia, enfim, uma nova metodologia de trabalho que gere um novo processo de produção. Tudo isso são fatores ligados ao ambiente tecnológico. Aí a gente já viu as iniciais de PEST, político, para revisar, econômico, social e tecnológico. Pô, beleza, você está falando aí de peste, na Bahia aqui até um nome feiozinho que a gente considera, mas onde é que entra a questão do pastel? Bom, a questão do pastel, é o peste virando pastel. Ficou extremo, ficou cá pra nós, ficou legal não. Mas eu preciso lembrar o seguinte, eu vou trazer dois novos componentes, duas novas letrinhas para entrar nessa sopinha de letra que a gente tem. É o A de ambiente e o L de legislação. O ambiente ele entrou por causa da importância que o mundo de hoje está dando para as questões ambientais. Deixou de ser algo legal, é algo que traz moda, passou a ser uma necessidade. Então o ambiente, a letra A de ambiente que foi inserida, ela passa a representar uma análise sobre os impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos, que o meu negócio vai ter sobre o mundo e sobre as pessoas. É importante lembrar que pessoas fazem parte do meio ambiente, tá? Por isso que essa coisa de ser ecochato, não é porque a gente é ecochato, é porque a gente se preocupa com o ambiente no qual está inserido as pessoas. A outra letrinha que chega é a letra L de legislação. Observe que legislação, na época da peste, estava lá ligada a político, que houve um descolamento. E nesse descolamento eu passo a dar uma atenção muito focada na questão da legislação. E a legislação aí entra sobre qualquer aspecto, legislação sobre o trabalho, legislação sobre os negócios, o ambiente, sobre INSS, legislação, o que está havendo de mudanças na legislação que vai impactar o meu negócio. E eu diria a vocês que nesse momento de grande discussão, o governo propõe coisa, o Congresso tem suas próprias ideias, e dessa sopinha de coisas aí que está rolando, a gente tem que estar atento, porque vira e mexe isso acaba atingindo. Tem aí, por exemplo, o lance do IPVA, que está nessa briga aí. O governo quer eliminar, o Congresso não deixa, depois o governo alternativamente baixa, aí os ministros, o ministro lá, o presidente do Supremo, vai e diz que não é mais para baixar. Hoje eu fiquei sabendo que já mudou de novo. Olha, não adianta, eu sei que é complicado, mas a gente precisa monitorar e cobrar nossos representantes lá, porque no final das contas eles só estão lá porque nós colocamos. Mas voltando cá para o assunto gestão, porque estamos falando de gestão, deu para entender agora? Peste vira pastel. Então, que tal a gente partir para uma exemplificação prática? Então vamos lá. Vamos aqui imaginar um negócio, que tal uma pastelaria? Vamos pegar carona aí na onda do pastel. Digamos que eu tenho uma pastelaria e eu quero saber de que modo a análise do ambiente de negócios ela vai me ajudar. Então vamos lá. Vamos começar no pastel aí com P de político. A gente sabe que houve aqui no Brasil uma mudança de governo nesse último ano. Tá o governo com um ano, mas eu posso dizer que como ainda falta 3, tem bastante chão, mas já deu para sinalizar que o governo ele tem demonstrado interesse em incentivar o empreendedorismo. Ele tem percebido nas empresas, na iniciativa privada, como um caminho para gerar o crescimento econômico. E diante disso, muitas movimentações políticas estão sendo feitas, não só no governo,
que não se resume ao presidente, ela tem toda uma equipe, ministros, secretários, enfim, pessoas das mais diversas camadas, que tem mobilizado e trazido um modelo que estimula o empreendedorismo, e ações políticas têm sido desenvolvidas, inclusive no Congresso. Então, essa movimentação política significa uma oportunidade que eu tenho agora de pegar o meu negócio e botar ele para andar. Politicamente falando, o ambiente ele está mais fértil. Bom, segundo aspecto, a letrinha A, ad ambiental. No ad ambiental eu preciso levar em consideração o seguinte: a sociedade como um todo hoje tem tido uma cobrança muito grande sobre as questões ambientais. E o lance do meio ambiental, do ambiental aqui tem a ver com meio ambiente. Então, numa pastelaria, eu vou ter o papel, o papel descartável que eu utilizo, aquele lencinho para poder eu comer, ou para limpar a boca, enfim. Isso daí é um resíduo. Obviamente, se eu vou comer um pastel, eu vou beber um suco, vou beber um refrigerante, ou o que for, e aí eu vou ter copo, então eu vou ter o canudo, eu vou ter garrafa, eu vou ter uma série de coisas que, se eu não der uma destinação correta, eu vou contaminar o meio ambiente. A questão do óleo, gente, o óleo a gente descarta. Hoje em dia a gente está vendo aí, tem logística reversa para o aproveitamento do óleo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque é economicamente viável, e segundo, porque o óleo descartado na natureza, ele vai para os lençóis freáticos, ele vai gerar uma contaminação geral, enfim, gente, é um negócio meio complicado, tá certo? Então, a questão, o ad ambiental, ele traz essas sinalizações para nós. O S de social, eu preciso levar em conta que existe uma série de movimentações na sociedade, né? As famílias, elas estão se reconfigurando. Hoje eu tenho muita gente que está morando sozinho. Hoje as pessoas estão mudando seus hábitos. Às vezes elas saem. Por exemplo, as pessoas, têm saído para poder não apenas comer um pastel, mas para se socializar. É tanta coisa pela internet que, de repente, um simples encontro num pastel é a oportunidade de, às vezes, conversar com quem está do seu lado o tempo todo, mas está no celular. Então, essas mudanças de natureza social, elas não podem passar despercebidas se eu tenho um negócio. Então, se eu tenho uma pastelaria e criar um ambiente que seja propício à interação entre pessoas, eu vou perceber que eu não estou entregando só pastel, eu estou entregando contato, eu estou entregando uma experiência para as pessoas. Bom, o T de tecnológico, eu preciso levar em consideração o seguinte: as tecnologias estão mudando e estão impactando. E isso começa desde eu ter um equipamento que vai fazer, eu estou acostumado a fazer tudo manual, de repente tem um equipamento que vai produzir o salgado de modo automático. Isso vai diminuir custo, vai aumentar a velocidade, isso vai gerar um monte de benefícios, e aí é que vem a pergunta: apesar de eu ser pequeno, eu posso ficar fora disso? A gente está num mundo em que, se você ficar estagnado, você vai ficar para trás. Novas tecnologias estão aí para serem usadas. E se eu sou pequeno, eu tenho um pequeno negócio, antigamente eu não usava a tecnologia da informação porque era muito caro. Gente, tem um monte de coisa barata aí. Então, quando eu olho para o T de tecnologia, de tecnológico, eu vou perceber que há grandes oportunidades de eu me colocar na frente, de eu sair na frente, de eu ser pioneiro. Eu posso não ser pioneiro numa cidade como São Paulo, mas se eu estou numa cidade menor, qualquer movimentação que faça pode fazer com que eu seja pioneiro, pode fazer com que eu seja inovador. Então, sim, gente, seja uma máquina nova, seja um processo novo, seja uma tecnologia da informação, usar um software para poder gerir o meu negócio, tudo isso está dentro da análise do ambiente tecnológico. O ambiente econômico, é importante eu fazer a seguinte leitura: o E de econômico, tá? Eu quero fazer a seguinte leitura: tem havido uma melhoria na economia. Quer eu goste ou não, se eu sou favorável ou contrário ao governo, eu tenho que... A minha constatação, ela não pode ignorar o seguinte: que, de fato, embora seja tímida, nós temos uma recuperação consistente da economia. E isso, isso tende a fazer as pessoas ficarem mais estimuladas a se movimentarem, que nem o verão. O verão não chega, a galera não sai mais. Quando você tem notícias boas quanto à economia, as pessoas elas começam a ficar empolgadas e compram mais. Elas saem mais.
Então, quando eu olho uma cidade como Ilhéus, que está com, eu tenho percebido nossa economia começando a dar uma dinamizada legal, e eu tenho um negócio aqui, ou qualquer outra cidade do Brasil, eu tenho que levar em conta que essa melhoria do ambiente econômico, ela vai afetar o meu negócio. E eu preciso estar na frente disso, ok? E no L de legislação, aqui eu chamo a atenção se eu tenho uma pastelaria. Eu preciso levar em consideração que cada vez mais a legislação ela está ficando mais rigorosa e a cobrança da efetivação, do cumprimento dessa legislação, ela de fato está ficando cada vez maior. Então, se eu tenho uma pastelaria, eu preciso fazer ajustes de rota, fazer correções no meu negócio, de modo que minha alimentação ele seja produzido com boas práticas de fabricação, de modo que os perigos e riscos de contaminação eles sejam minimizados, para que eu consiga um alvará. E mais do que conseguir um alvará, gente, eu tenho um alimento confiável. Porque eu vejo muito uma preocupação nas ruas, as pessoas dizendo, pô, eu tenho medo de comer na rua. Mas se eu, diante dessa grande cobrança da legislação e do seu cumprimento, eu consigo entender que, além de atender a legislação, eu vou conseguir ter um diferencial na mente dos meus clientes, então assim, olha, essa mudança na legislação, ela não é uma ameaça para mim, ela é uma oportunidade. Bom, gente, a gente falou aqui sobre a análise pastel, né? Nós falamos o P de político, o A de ambiente, o S de social, o T de tecnológico, o E de econômico e o L de legislação. E aí a gente consegue entender de que modo o pastel ele vai me ajudar a fazer uma análise do ambiente de negócios. Para a gente fazer uma análise de ambiente adequada, a gente precisaria trazer uma outra ferramenta, que é a matriz SWOT. Mas a matriz SWOT vai ficar para o nosso próximo encontro. Aí a gente vai ver de que modo a análise do ambiente nos permitirá fazer a leitura das oportunidades e das ameaças e dos pontos fortes e fracos. Porque o pastel ele me ajuda a fazer a leitura do ambiente externo, mas quando eu parto para a leitura do ambiente interno, eu vou precisar realmente da matriz SWOT. Mas como isso funciona, a gente vai ver no nosso próximo encontro. Valeu, galera! Se Deus quiser, a gente vai se encontrar de novo por aqui. Até breve!